Voltei. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Vamos para a segunda parte da aula aqui, partes dos sermões, ou parte do sermão. Como é que entende as partes dos sermões? A primeira coisa que vem em um sermão, a elaboração de um esboço, é o texto que vai ser usado para a ministração. Quando se trata de um sermão temático, que você vai aprender nas próximas aulas, é claro que começa com o tema, mas como nós estamos falando aqui de um sermão tradicional, que seja textual ou expositivo, a primeira parte de um sermão é o texto. Então, quando você vai montar o seu esboço, você vai colocar aí a primeira parte do sermão, é o texto, tá certo? Quando você coloca o texto, você pode colocar já aí agora a segunda parte do sermão, você coloca o tema da mensagem, o tema de um sermão. Ou seja, todo sermão tem que ter um tema. Mesmo que seja um sermão textual ou expositivo, tem que ter um tema, porque as pessoas precisam entender qual é a ideia central do sermão. Então as pessoas precisam ter a linha de raciocínio, onde é que você quer chegar. O sermão tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter fim. Você tem que ter uma linha de pensamento. É como você vai assistir um filme e o filme não tem um título, né? Como que você consegue pegar um filme e assistir ele sem saber o tema dele? Quando você assiste um filme, você vê ou ler um livro, esse livro tem um tema e você entende o que você vai ver no conteúdo através do tema. Ou seja, o que é o tema? É o assunto central da mensagem, tá certo? Guarde isso. Vou repetir, o tema é o assunto, é a ideia central da mensagem. Então toda mensagem tem que ter uma ideia central. Mesmo que ela seja temática, mesmo que ela seja textual ou expositiva, não pode sair desta ideia central, porque senão seu sermão fica sem pé, sem cabeça. Então é a segunda parte do sermão que você vai anotar no seu esboço. Terceira parte do sermão, logo após o tema, vem a introdução. É a introdução da mensagem. Toda mensagem, toda ministração tem que ter uma introdução. O que é a introdução? É uma proposição do que você vai falar. É você preparar o coração das pessoas, é preparar o ouvido das pessoas para elas ouvirem, para elas estarem prontas a entender o que é que você vai falar, qual é a mensagem, onde você vai chegar. Como, por exemplo, você vai pregar sobre o Espírito Santo, você vai preparar o coração da igreja para desejar o Espírito Santo, para conhecer o Espírito Santo, para que quando você começar a falar do Espírito Santo, as pessoas já vão estar ali com aquela sede de querer mais, de aprender mais sobre o Espírito Santo. Tá entendendo? Então você introduz a mensagem, você está propondo o que você vai falar. É necessário que você estude sobre a introdução. Você pode às vezes voltar um pouquinho o contexto da história, preparar as pessoas, como por exemplo, você vai pregar sobre um milagre que Jesus realizou. Então você já não vai entrar direto nos tópicos, você vai introduzir Jesus, falar sobre ele, sobre o contexto, onde é que ele estava, para onde ele estava indo, o que é que estava acontecendo no lugar, o que estava acontecendo na região, quem era tal pessoa, por que a pessoa precisava daquele milagre, qual era o motivo, e você vai sempre fazendo essas perguntas para você ter argumentos para você introduzir a mensagem, introduzir o sermão, ou seja, preparar as pessoas, preparar a igreja para ouvir o que você tem para falar. Tudo que você traz de assunto, tudo que você vai falar, tudo que seja ministração, você tem que introduzir. Você tem que ter o início aí da mensagem, que é a introdução, tá certo? E depois da introdução, logo após a introdução, vem a argumentação do sermão, tá? Que é uma parte importantíssima do sermão. O que é argumentação? É onde você vai ter os tópicos. Geralmente, um sermão tem 4 tópicos, pode até ter 5, dependendo da exposição aí, né? E quando o sermão ele é expositivo, ele tem tópicos e também subtópicos, ou seja, dentro de cada tópico vai ter ali abaixo os subtópicos, que são assuntos, várias exposições, vários argumentos sobre aquele tópico. Tá certo? Então, a argumentação de um sermão é a repartição, é o corpo da mensagem. São os tópicos, é onde você vai trazer os assuntos ali.
é onde você vai argumentar sobre aquela ministração. E é dentro da argumentação que as pessoas vão entendendo o caminho da tua mensagem, o caminho da tua ministração, tá certo? Isso é a argumentação de um sermão, que é uma parte importantíssima. Sem argumentação, o sermão não tem corpo, tá? Vou recapitular aqui rapidinho. Primeiro, o texto, que é a base principal da mensagem. Segundo, o tema da mensagem. Terceiro, introdução, é propor o que você vai falar, é preparar as pessoas para ouvir o que você tem para falar e entrar na argumentação, a repartição dos tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, e sempre em uma ideia principal, que é o tema da mensagem, sempre na ideia principal ou na ideia central, melhor dizendo. Nunca deve sair dessa ideia central, senão o seu sermão não tem como compreender o seu sermão. E em último lugar, a última parte de um sermão é a conclusão, ou seja, é o fechamento. É muito importante o fechamento, a conclusão, porque é o momento ápice, é o momento de êxtase, é o momento que você deve trazer ali algo profundo, é o momento de você, de fato, fechar a mensagem com chave de ouro, concluir e não ser muito extensivo, porque você já falou, então é o momento de concluir, né? Tem pregador que diz assim, mais 5 minutos eu concluo, e fala mais 15, mais 5 minutos, já estou concluindo. Coloca o povo de pé e o povo 15 minutos, 30 minutos em pé, já estou concluindo e nunca conclui, tá? Isso é horrível, tem que ser disciplinado nisso, está concluindo? Então vamos fechar a mensagem, conclui a mensagem, tá? Às vezes é bom recapitular o que você falou nos tópicos, não que você vai repetir a pregação tudo de novo, tá? Mas é importante às vezes você recapitular ali rapidamente, você fazer aplicações, tá certo? Aplicações é você usar o que você está pregando, trazendo para os dias atuais, fazer as pessoas, a igreja entrar na sua mensagem, como por exemplo, um exemplo muito simples aqui, é só para você entender, Moisés tocou no mar e o mar se abriu, beleza, todo mundo sabe disso, mas qual é a aplicação? Aí você vai aplicar, olha, toque nesse mar que está na tua frente, porque você vai ver o mar se abrir, você vai cantar do outro lado, tá certo? Isso é a aplicação da mensagem, tá? Você vai aprender isso aí na preparação dos sermões, sermão textual, sermão expositivo, também tem aula de hermenêutica, da interpretação. Então, tudo isso vai ajudar você para preparar um sermão com mais qualidade. Eu vou encerrar a aula recapitulando mais uma vez. Primeira parte, coloca aí no esboço, anota aí no papel, texto. Segunda parte, tema. Terceira parte, introdução. Quarta parte, argumentação. E quinta parte, conclusão. Se a tua mensagem, se o teu sermão faltar uma dessas partes, qualquer uma dessas partes, o seu sermão vai ficar incompleto, sem compreensão e sem profundidade. Mas se você seguir certinho este ensino, se você seguir certinho esta orientação, pode ter certeza que o seu sermão, a partir de agora, vai ter muito mais coerência e muito mais profundidade. Eu espero que essa aula tenha abençoado você. Deus te abençoe e até a próxima aula.